A paz do Senhor, querida igreja, uma boa noite a todos. Vamos ficar de pé comigo? Aleluia, que bom que o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Que bom que o Senhor trouxe a mim, trouxe a você. E que essa noite o Senhor fale conosco de uma forma especial. A presença dEle está aqui. A presença dEle já estava aqui desde hoje à tarde, quando nós estávamos ensaiando. Quando a gente ensaia, a gente já gosta de oferecer o nosso ensaio a Deus. E o Senhor se fez presente de uma maneira muito forte no nosso primeiro culto. A gente viveu um momento sobrenatural aqui. Eu tenho certeza que nesse culto não será diferente, porque o mesmo Deus está aqui neste lugar. E se você crê que Ele está aqui, feche seus olhos. Se você pode, erga suas mãos e diga uma palavra de gratidão a Ele. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque Tu estás aqui, Pai. Tu nos trouxe até aqui essa noite, Pai. Que nessa noite, Pai, nós venhamos, Pai, Te adorar, Deus. Te louvar, Pai. Te engrandecer, Pai, por tudo que Tu tens feito, Pai. Por tudo que Tu tens feito por nós, Pai. Nós Te agradecemos, Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. Tu és digno, Pai, de receber o nosso louvor. Tu és digno, Pai, de receber a nossa adoração. Que nesse momento, Pai, se tem algo, Pai, que nos distrai, Deus, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Se nesse momento, Pai, algo nos impede, Pai, de Te adorar, Deus, que isso, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus. Que o Teu nome, Pai, venha ser exaltado nesse lugar. Que o Teu nome venha ser o único, Pai, o único foco, Pai, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma e espírito essa noite, Pai. Seja exaltado, Jesus. Que o Teu nome, Pai, venha ser engrandecido, Pai. Nós exaltamos o Teu nome, Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, Pai. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Vamos louvar o nome do nosso Pai. Aleluia, te convido a louvar juntos. Sou eu pra que o grande Rei me receba assim. Me perdi, Ele me encontrou. Seu amor por mim, Seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. E Deus me liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou.
dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Se você crê nisso, cante: Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, ninguém vencerá. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua casa, ó Pai, um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aplauda o nome do Senhor. Se você crê que você é escolhido, você é perdoado. Aleluia, Deus, muito obrigado, Pai. Aleluia. No culto passado a gente falou muito aqui sobre intimidade com Deus, a presença de Deus, o quanto é santo, o quanto que vale o lugar secreto que é a presença de Deus. Às vezes eu acho que a gente subestima a presença dele. A gente vive as nossas vidas, eu me incluo, não me faço de santo aqui. Vivo a correria da semana inteira e esqueço o quão importante é a presença do nosso Pai. Eu quero trazer isso à nossa memória nesse momento. Iremos cantar mais uma canção, mas que isso fique na nossa mente, gravado no nosso coração, o quão importante é a presença de Deus, o Santo, o Todo-Poderoso, nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Você ama a presença dele, cante essa noite. O teu sorriso é vida em Abra o mim. seu coração, aleluia. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Paz do Senhor a todos, amém? Damos graças ao Senhor, podemos estar reunidos e em comunhão uns com os outros. Como é bom, meu irmão, nós podermos estarmos juntos. Quantos gostariam de ter essa oportunidade? Não tem. Por isso, meu irmão, aproveite bem esse tempo. Faça o seu melhor culto ao Senhor, porque Ele merece, amém? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 1. Aleluia. Nós cantamos nessa primeira música que nós somos filhos de Deus. E como é bom saber que somos filhos de Deus. Isso é um grande privilégio, meu irmão, você ser filho de Deus. Mas também traz responsabilidades ser filho de Deus. Efésios 5, versículo 1 diz o seguinte: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele, ou devem ser imitadores dele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Amém? Que a nossa vida também possa ter esse perfume agradável a Deus, e que nós, como filhos de Deus, possamos fazer isso que parece ser impossível, imitar a Deus. Mas se Ele falou que devemos fazer, devemos ser, é porque é possível. Amém? Você pode orar ao Senhor. Pai,
Obrigado, Senhor, obrigado pela grande oportunidade que nos dás. Obrigado por cada irmão que está aqui, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, entender a Tua palavra, viver a Tua palavra, e que todos nós, Senhor, possamos sair daqui diferente do que entramos, com responsabilidades, mas também, Senhor, com ações que venham, Senhor, a culminar, ó Pai, uma vida mais perto de Ti. Obrigado, Senhor, obrigado por essa grande oportunidade, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que eu tenho para você hoje é daquela mensagem assim, meio difícil, né? Mas é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu conversei já um pouquinho dela com os homens na quarta-feira, e eu tentei me desvencilhar dela durante a semana, para ir para uma mensagem assim, de repente um pouquinho mais, né? Light, vamos dizer assim, e não deu, não escapei dela. O Senhor continuou falando comigo até que eu pudesse chegar aqui. Então eu quero comunicar com você. Nós vamos falar sobre a santidade de Deus. Nós vamos ver isso em Isaías capítulo de número 6 e verso de número 1, um texto famoso da Bíblia Sagrada, super conhecido. Isaías capítulo 6, verso de número 1 em diante. Esse é um tema que eu tenho medo de falar, mas ao mesmo tempo eu fico confortável, né? Ao mesmo tempo que tenho temor, também fico confortável, porque eu sei que eu não estou falando de mim, eu estou falando de Deus. Diz assim, quem achou diz amém? Amém. O texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Fala com a gente, Senhor. Deus, o teu povo veio, a tua igreja veio, e eles precisam ouvir a tua voz. Eles não podem sair daqui, Senhor, sem serem tocados por ti. Eu peço que o Senhor fale ao coração deles, ó Deus, e apesar da minha pequenez, da minha miséria, o Senhor possa falar a esses homens e mulheres que aqui vieram, a estas crianças, jovens, adolescentes, que a tua palavra soe no coração deles para transformação, mudança, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passar esse texto, vou tentar, passar versículo por versículo. No culto passado nós paramos no versículo 2, no culto anterior, não deu, mas eu vou tentar neste culto passar por todos os versículos. Se não der, daí no domingo a gente continua, tá? Não era minha ideia fazer uma série sobre isso, mas preciso for, a gente faz. Esse texto ele foi escrito por Isaías. Isaías é aquele profeta famosão, um dos profetas maiores. Você sabe que Isaías ele foi um profeta proeminente. Ele profetizou durante 60 anos, um tempo grande. Os profetas geralmente tinham uma vida mais curta, porque era um ministério muito árduo, muito difícil. Mas Isaías teve um tempo bastante grande. E o ministério de Isaías foi um ministério durão, foi difícil, gente. Sabe por quê? Porque Deus disse para ele que ele seria chamado para pregar, para endurecer o ouvido das pessoas. Gente, geralmente a gente quer pregar para amolecer o coração das pessoas, para que as pessoas fiquem mais entregues a Deus. Pois Deus usou Isaías para deixar o povo com o coração mais endurecido.
Se você for ver um pouquinho mais adiante nesse texto, você vai ver que Deus disse que Ele vai pregar para o povo, mas o povo não vai ouvir. Ele vai pregar para que o povo veja, mas o povo não vai ver. Deus preparou para ele isso, e ele disse: Senhor, até quando que eu vou fazer isso? Deus disse: até que todas as cidades estejam desoladas, até que o povo esteja na completa miséria, até que acabe tudo. Daí sim seu ministério vai estar completo. Digo, Jesus, que ministério terrível desse homem. Mas ele fez. Foi por causa desse homem que a gente conheceu, por exemplo, como que Jesus viria, né? Nós conhecemos sobre os atributos de Jesus, como que Jesus seria, a forma como ele nasceria, tudo isso está aqui, como Jesus sofreria. Foi esse homem que viu e recebeu do Senhor essas mensagens. Esse homem, ele profetizou no tempo de alguns reis, mas o rei principal era o rei Uzias, que foi um rei que começou a reinar com 16 anos, e foi um rei top, um rei fantástico. Ele foi um rei que fez com que o povo ele vivesse em paz. Viver em paz naquela época não era fácil, irmão. O tempo todo havia um rei tentando invadir o seu reinado, tentando conquistar. E você sabe que Jerusalém era uma cidade visada por todos os povos ao redor. Mas esse homem, o rei Uzias, ele construiu muralhas ao redor, o povo podia viver em paz. O povo, a agricultura, o comércio, as coisas estavam funcionando muito bem no reinado desse homem. Só que esse homem, ele comete um erro. No final da vida, a Bíblia diz que esse homem, por causa das coisas boas que ele fez, ele olha para trás e diz: cara, eu sou o cara mesmo. Aquilo sobe para o coração dele e ele pensa que ele recebe poderes para fazer além. E uma das coisas que ele quer fazer e não pode é oferecer sacrifícios no templo. Mas a Bíblia diz que esse homem decide fazer sacrifícios como se fosse um sacerdote. Só que ele não era ungido para isso. Deus havia colocado ele como rei. Só que esse homem vai fazer sacrifícios e Deus então o fere. A Bíblia diz que Deus coloca nele uma lepra que é mortal. Ele é isolado do povo como todo leproso, apesar de ser rei, e o povo começa a entrar em desespero até que ele morre. Quando ele morre, o povo entra em pânico, gente. Por quê? Porque um rei morto, ainda mais um rei de tanto tempo, era sinal de que o povo estava vulnerável. Qualquer nação poderia de repente chegar, assumir, fazer aliança, poderia haver traição na equipe, e eles entregarem o povo para outros reis. Por exemplo, havia um rei chamado Tiglat-Pileser III, não é um nome bonito, não precisa colocar no seu filho não, mas esse era um rei assírio que estava ao redor, e nessa época ele estava em cima do povo de Judá. Ele estava querendo toda aquela região entre o rio Eufrates e o Tigre, ele estava desejando pegar essa gente, tomar esses lugares para poder ampliar o seu reinado, o reinado da Síria. E você vai ver que a morte do rei Uzias causa uma espécie de pavor, medo, terror no povo. E é nesse tempo em que Deus chama Isaías. Tanto é que o texto começa a dizer no verso de número 1 do capítulo 6, por isso que eu digo para você deixar a sua Bíblia aberta, e eu vou facilitar para você no PowerPoint, para você que está anotando, tá bom? Fica bem mais fácil. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías estava dizendo assim, ó, por trás dessa palavra, só isso aqui já dava um texto, gente. No ano em que morreu o rei Uzias, vírgula, eu vi o Senhor. O trono do povo estava caracterizado pelo rei, a segurança do povo estava caracterizada pelo rei, a estrutura financeira estava amparada no rei. Só que quando esse rei morre, o povo entra em desespero. Isaías está dizendo assim: no ano em que morre o rei Uzias, isto é, no ano em que o trono terreno ele fica desocupado, o trono celestial continua ocupado, porque eu vi o Senhor, eu vi a Deus. No ano em que você entra em desespero por causa da desocupação do trono terreno, eu pude ver o Senhor, e esse Senhor é superior a todos os reis que já passaram, inclusive o bom rei Uzias. Sabe por que ele é superior? Por causa das coisas que se aconteceram a partir do momento em que eu vi esse rei, em que eu vi esse Senhor. Então eu já sei que não está tudo perdido, porque esse rei que eu vi, ele é um rei superior. Esse rei, ele está sentado num alto e sublime trono, e o séquito, a minha versão diz séquito, mas algumas versões diz a aba das suas vestes,
enchiam todo o templo. As vestes de um rei significavam o seu poder. Haviam reis que andavam com vestes muito pomposas para significar que eles eram poderosos. E as vestes desse rei, elas enchiam todo o ambiente aonde ele estava. Deus está em todo o lugar. Deus está presente em toda a situação. Deus está presente em toda a circunstância. No verso de número 2, ele vai dizer que, além desse rei, ele viu também serafins por cima deste trono, e cada um tinha 6 asas. Que bicho é esse? 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. Eu vou explicar isso aqui para você poder entender. Esses serafins, que eram esses seres celestiais, anjos do Senhor, eles tinham essas asas diferenciadas. Nós geralmente vemos anjos só com 2 asas nos desenhos, e imaginamos anjos só com 2 asas. Esses aqui tinham 6, com 2 eles estavam cobrindo os pés, com 2 eles voavam, com 2 cobriam os rostos, e por trás disso aqui existe um significado muito especial. Eles cobriam os pés, por quê? Alguns dizem que era por causa da humildade desses anjos, mas se nós virmos o episódio, quando Moisés, o capítulo de número 3 de Êxodo, você vai ver que Moisés, ele pede, Deus aparece para ele, quando ele está pastoreando lá o rebanho do seu sogro, o Jetro, a Bíblia diz que ele vê uma sarça ardendo, uma pequena árvore, um arbusto, pegando fogo. E a Bíblia diz que ele olha para aquilo e chega perto para ver. E quando ele chega perto para ver aquela árvore pegando fogo, mas aquela árvore não acabava, nunca se queimava completamente, a Bíblia diz que uma voz sai de dentro dessa sarça, dessa árvore, e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Sabe por que esses anjos cobrem os seus pés? Porque eles não podem permitir que os seus pés toquem a terra em que o trono do Senhor está. Os anjos do Senhor, escuta, eu estou falando, os anjos do Senhor, aqueles seres celestiais poderosos, não tocam o mesmo chão que Deus toca. Eu não estou falando que quando Moisés chegou lá diante da sarça, aquele chão era santo, para que nós possamos hoje chegar lá e pegar uma pedra da terra santa e dizer: aqui está o chão santo. Não, irmão, Deus queria dizer assim: este lugar agora é santo porque eu cheguei aqui. Aonde eu chego, as coisas ficam santificadas. O que eu toco se santifica. Eu não sei se você se lembra, Daniel capítulo de número 5, quando o rei Belsazar, ele doido da cabeça, pirado das ideias, ele pega e diz assim: ó, pessoal, já que a festa está boa, tragam para nós as taças do templo, e nós vamos beber nelas, nós vamos encher a cara com essas taças. E a Bíblia diz que enquanto eles estão bebendo nessas taças, que eram do templo consagradas a Deus, a mão do Senhor escreve na parede: Mene, mene, tekel, parsin, pesado fosse na balança, achado em falta, o teu reino foi tirado, você vai morrer essa noite. Por que Deus trata esse homem de forma tão dura? Além dos pecados passados, esse homem toca numa coisa que Deus havia tocado. Era algo consagrado, era uma taça normal, como qualquer outra, servia para vinho, para água, para suco, para qualquer coisa, mas só que Deus a havia santificado, porque aonde Deus toca, Ele santifica. Então, irmão, quando os anjos não tocam o chão que Deus toca, é porque aquele chão é santo demais para que eles o toquem. E eu preciso desde já dizer para você, na terra onde muita gente não tem medo de pisar, os anjos estão voando. Can you understand me? Na terra onde muita gente não tem medo de dançar e fazer arruaça, os anjos estão com temor. A Bíblia diz que eles cobrem o rosto. Sabe o que é isso? Os anjos, nem os anjos, veem a glória completa de Deus. Nem os anjos. Escuta, eu estou falando de anjo. Imagine que um serafim entrasse aqui por essa porta hoje. Como é que você reagiria, irmão? Você ia ficar assim olhando para mim? Você ia se curvar, irmão. Você ia se jogar no chão. A glória de um anjo é poderosa. Eu não sei se você lembra quando o anjo aparece para Manoá.
Juízes capítulo 13, se não me falha a memória, quando o anjo aparece para o pai de Sansão, Manoá. A Bíblia diz que quando o anjo aparece, o anjo dá ordem, e Manoá, quando o anjo vai embora, Manoá se joga no chão e diz: mulher, se prepara que nós vamos morrer. Nós vimos o anjo do Senhor. Nós vimos o Senhor. Imagine que um anjo chegasse aqui agora e você reagisse. Você ia reagir da forma mais submissa possível. Você ia se dobrar, você ia se curvar, você ia pedir a Deus: misericórdia, Senhor, eu vou morrer. Eu estou falando de um anjo. Se a presença de um anjo, que traz uma partícula muito pequena da glória do Senhor, já é suficiente para fazer um homem pensar que vai morrer, imagine o Senhor. E a Bíblia diz que esses anjos estão diante de Deus. Diante de Deus, com os seus olhos cobertos. Eles não veem a plena glória do Senhor. Sabe por quê? Temor. Temor da santidade de Deus. Temor da pureza de Deus. Eles são criaturas também. Eles não são como nós, mas eles não são como Deus. E eles não têm coragem de olhar para Deus. Moisés, eu gosto de falar de Moisés. A Bíblia diz, capítulo 33 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés, ele está recebendo de Deus encorajamento para ir para a terra prometida, e o povo acaba de pecar, oferece aquele bezerro de ouro, daí Moisés, como recompensa pelo esforço, pelo trabalho, e como sinalização de que Deus ia entrar na terra com eles, Moisés faz uma oração: Senhor, peço-te que mostres-me a tua glória. Quem está comigo diz amém. Ah, então tá bom, é que vocês estão tão quietinhos, mas está tudo certo, está tudo bem. Peço-te que mostres-me a tua glória. E a Bíblia diz que Deus diz assim: Moisés, tu está me pedindo uma coisa impossível. Homem nenhum vê minha glória e continua vivo. Eu vou fazer o seguinte contigo: eu vou passar diante de você a minha bondade, e eu vou fazer um esquema. Você vai ficar de pé numa rocha. Quando eu for passar, a minha mão vai te esconder num buraco nessa rocha. Quando eu passar, eu vou tirar a minha mão, e aí então você vai ver, não a minha face que você quer ver. Face fala de plenitude, irmão. Deus não estava aqui dizendo que ele ia apresentar um rosto para Moisés. Face fala de, como é que eu sei que você é? Eu posso ver suas costas, eu posso ver suas pernas, eu posso ver, de repente, o seu busto, mas se eu não ver o teu rosto, eu não posso ter certeza absoluta de que é você. A face é a representação de quem você é, plena. Plena. Deus, quando diz que Ele não vai mostrar a face, Ele está dizendo assim: eu não vou mostrar minha plenitude para você, eu não posso. Homem nenhum pode ver minha plenitude, homem nenhum pode ver quem eu sou mesmo, como eu sou, homem nenhum, se nem os anjos vêm. Só que eu vou passar, e você vai ver depois que eu passar, as minhas costas. Quando Deus está falando de costas, Deus não está dizendo de costas físicas, irmão. Tem gente que pensa que Deus tem mão, que Deus tem pé, que Deus tem cabeça. Isso é antropomorfismo, irmão. Isso não é bíblico. Deus não é como nós imaginamos. E continua, irmão, sem saber como Ele é. Se você de repente pensa: eu consigo pensar nas mãos de Deus, e quando fala das mãos de Deus eu penso numa mão, amém, era isso que Deus queria. Porque mão fala de ação. Quando fala de costas, Deus está falando para Moisés o seguinte: a costa fala de rastro, fala daquilo que eu estou deixando para trás. Moisés, você não vai ver minha glória, você vai ver apenas o rastro que eu passei. Então Deus faz o seguinte com Moisés: Deus vem, esconde Moisés com a sua mão. Eu não sei como é que foi isso, se Deus colocou uma pedra, se Deus colocou uma nuvem, como Deus escondeu Moisés dentro desse buraco. Mas muita gente pensa que talvez Moisés estava dentro desse buraco fazendo uhul, yes, Deus vai passar. Moisés estava apavorado. Imagine, ser sozinho no monte. Um Deus que é santo diz assim: se você me ver, você vai morrer. Ele deve ter pensado: Senhor, por favor, me proteja mesmo. Gente, você já pensou? Me proteja de ti, Senhor. Me proteja de ti.
Moisés fica lá escondido na rocha pelo próprio Senhor. Quando Deus passa, a Bíblia diz que Moisés então sai da fenda da rocha, do buraco daquela rocha, e Moisés vê a glória de Deus. Eu não sei o que Moisés viu, eu não sei se ele viu uma fumaça, eu não sei o que ele viu, não dá para nós descrever. Nem Moisés entrou em detalhes com relação a isso. Mas a Bíblia diz que depois que Moisés desce do monte, depois de 40 dias que ele ficou lá, ele viu essa glória, recebeu as informações que ele precisava para o povo, ele desce e a Bíblia diz que Moisés tinha o rosto brilhando. Gente, você já pensou? Ele não viu a Deus, ele viu uma espécie de, eu vou usar uma expressão difícil aqui, fosforescência de Deus. Que papo é esse? Como é que eu posso explicar isso para você? Deus precisou me dar uma direção e eu me lembrei de uma coisa. A minha filha Ellen tem um pijama. É um pijama fluorescente, esse é o nome, né? Tem aquelas letrinhas, estrelinhas e coisas aradas. Estampa fluorescente. Minha esposa me ajuda a ser. Um dia, eu estava lá na cama dela, ela estava com aquela roupinha fluorescente. Quando eu apaguei a luz, ficou iluminado. Ah, papai, olha aqui. Daí beleza, demorou um pouquinho, olhei de novo, já não tinha mais nada. Você, mas não pode, é ilusão de ótica, esse negócio estava brilhando. Não está mais. E eu fiquei pensando, gente, fui para o quarto pensando, né? Puxa, que coisa, né? Uma coisa, é uma luz, mas não é uma luz. Brilha, mas ao mesmo tempo não brilha. Que negócio é esse? O Espírito Santo começou a falar no meu coração. Olha só. Sabe por que aquilo ali brilha tão pouco? Porque não tem luz própria. Ele só brilha porque ele reage à luz que recebe. Mas como ele não emite luz, em pouco tempo aquilo se esvai. Quando Moisés recebe a glória de Deus, é como se fosse aquela camisa. A glória de Deus, que é uma luz tremenda, ela aparece e Moisés fica brilhando. Quando Moisés desce, o povo tem pavor, eles olham para ele e se apavoram, eles não querem conversar com Moisés. Aí Moisés tampa o rosto. Só que a Bíblia diz que essa glória se vai. Porque homem nenhum tem glória em si mesmo. Homem nenhum tem luz própria. A luz é só ele. A luz vem só dele. Você é só uma camisa fluorescente, irmão. Se você estiver na luz, você recebe luz. Na tua luz vemos a luz, diz o salmista. Se você sai da luz, você não tem mais nada. Por isso que quando o pastor Joel leu aqui, sede santos como eu sou santo, sede perfeitos como o vosso Deus é perfeito, sede imitadores de Deus. Como é que a gente consegue imitar Deus? Só se a gente for essa simples camisa que se coloca diante de uma fonte poderosa de luz, e que a gente nunca saia dessa fonte poderosa de luz, aí você vai estar sempre brilhando. Moisés volta, vê, a glória de Deus faz com que Moisés volte para o seu povo brilhando, mas Moisés não viu Deus. Como assim, pastor? Moisés não viu? Não, Moisés viu só o rastro de Deus. Seria a mesma coisa, irmão, olha só. Quem aqui já olhou diretamente para o sol? Não, você não olhou diretamente para o sol. Ninguém viu o sol. Você sabia disso? Ninguém viu o sol. A gente vê do sol apenas alguns raios que são emitidos, que são chamas gasosas, na verdade, que ele emite, mas ninguém olhou para o sol. Se você olhasse para o sol, você seria consumido. Se você chegasse perto o suficiente para conseguir olhar para o sol, você seria consumido. O que as pessoas têm é uma vaga noção de como seja o sol. Se as coisas criadas, uma coisa criada como o sol, tem tanto poder a ponto de cegar a retina de alguém que fica olhando frequentemente para ele, a milhares milhões e milhões de anos-luz de distância, imagine que o sol é só uma coisa embaçada, é um pozinho, é um grãozinho de areia, perto do Deus que se apresenta a Isaías. Se o sol, homem nenhum consegue resistir ao calor do sol,
E o sol é só uma gotinha, um grãozinho perto desse Deus. Como que a gente pode se comportar diante da santidade, da pureza e da glória desse Deus? Quem está me entendendo? Mesmo. Porque, deixa eu dizer para você, nós estamos tratando de forma banal coisas que os anjos temem. Quando a gente vem para cá, às vezes a gente senta sem nem se arrepender dos nossos pecados. Quando a gente vem na igreja, às vezes a gente senta e pensa assim, de boa, hoje eu vou ficar aqui sentado, não vou cantar hoje. Como é que você ousa não cantar na presença desse Deus? Ou você não conhece esse Deus, ou você nunca ouviu falar desse Deus, porque se esse Deus aqui aparece diante de mim, a única coisa que eu posso fazer é me prostrar. Ou não é esse Deus que está aqui. Não estou bravo com você. Eu só estou dizendo que tem gente que diz, hoje eu vou ficar aqui. Não vou nem adorar o Senhor, não vou nem fazer nada, vou ficar aqui na minha, deixa eu aqui de boa, pelo menos eu vim na igreja. É mesmo, irmão? Você está me adorando? Você está adorando porque o ministério louvor está cantando? Você está fazendo as coisas porque o pastor está dizendo, levante sua mão? Irmão, não. Sabe por que você adora? Porque você sabe diante de quem você está. Que você sabe que esse Deus é santo. E a misericórdia dele é a causa de você não ser fulminado. Duras são essas palavras, mas é verdade. Pessoas que sentam na igreja, eu estou falando de igreja, mas eu poderia falar de qualquer lugar. Deus está em todo lugar. Mas se aqui é o lugar de adoração, aqui é o lugar onde é chamado de casa de oração, o lugar onde Deus se mostra ao seu povo, sempre que o seu povo se reúne, que dirá que nós não mostramos esse temor e essa reverência onde Deus se manifesta, que dirá nos lugares onde aparentemente Ele não está. A gente tem andado de forma irreverente nos lugares onde os anjos temem estar. Contei esses dias para os homens a história da menina, que ela foi numa exposição era uma espécie de museu de um pianista clássico, um compositor famoso, agora não me recordo o nome, mas era um compositor famoso. E lá estavam expostas as partituras originais, os objetos dele, e tinha um piano desse compositor. Era o lugar onde ele sentava e compunha as músicas. E estava ali uma espécie de reverência, homenagem àquele homem que já havia partido, já havia falecido. E esse piano estava com um cordão de isolamento ao redor e um guarda perto. E essa moça chegou naquela exposição empolgada, ela era uma pianista iniciante, estava aprendendo. E ela chegou muito empolgada nessa exposição, viu todas as coisas. Quando chegou no piano, ela pediu para o guarda, você deixa eu entrar para tocar? O guarda ficou meio sem jeito, mas deixou ela entrar. Ela entrou, tocou algumas músicas sofregamente, fez muito erro, errou muito, desafinou. Terminou de tocar as músicas, ela pegou e saiu e começou a conversar com o guarda. Ô seu guarda, como eu fui privilegiado em tocar nesse piano, né? Eu acho que todo mundo quer fazer isso como eu faço, né? Poxa, é o piano do fulano de tal. E o guarda disse, não moça, você está enganado. Essa semana vieram 2 dos principais intérpretes desse compositor no mundo. Homens que tocam todas essas peças que ele escreveu com muita virtuosidade. E quando a plateia viu que esses homens estavam aqui, pediram para que eles tocassem algumas músicas nesse piano. Eles curvaram a cabeça e disseram que não eram dignos de ultrapassar essa linha. Que esse lugar aqui era o lugar desse homem que morreu. Ele só poderia ter tocado esse piano. Era um lugar santo, musicalmente falando. Aquela moça, quando ouviu isso, ela se sentiu, puxa, ela ficou muito envergonhada. Eu entrei no lugar onde os profissionais temem entrar.
Eu entrei no lugar onde aqueles caras que sabem mesmo, que têm anos e anos de experiência, são concertistas. Eles poderiam entrar e tocar muito bem, e eles não entraram. E eu entrei e toquei mal. Tem pessoas que ousam entrar no santuário onde os anjos temem estar e entram de qualquer maneira. Escuta, irmão, Deus está falando com a nossa igreja nos últimos dias. Porque o que está acontecendo, Deus está trabalhando em nós, Deus está movendo a gente, Deus está purificando a gente, Deus está salvando, e Deus quer mostrar a sua glória para o seu povo. Mas Ele quer encontrar um ambiente de temor. A gente tem perdido o temor. Deixa eu dizer para você, o que é temor? Porque muita gente pensa que temor é só reverência. Temor é reverência, uma espécie de... Não. Reverência você dá para os homens. Reverência você dá para o presidente, reverência você dá para os senadores, reverência você dá para os homens. Se Deus só fosse digno de reverência, Ele não passava de mais um. É muito mais que reverência. Temor é amor misturado ao medo. Você sabia disso? A palavra usada pelo povo judeu para representar temor era joelhos batendo e dentes batendo. Sabe quando tem muito medo que você não consegue nem se controlar e fica... Não sei se você já teve um episódio de medo que você ficou assim. Quando acontece algum acidente, você bate o carro. Ai, meu Deus. Eu não sei se você chegou a esse nível, mas temor é exatamente isso. É quando você está num ambiente que, apesar de que você sabe quem você vai encontrar, você sabe que é Deus, que os planos dele são bons para você, que ele não vai te matar, que ele te ama acima de todas as coisas, você é a primícia da criação dele, mas mesmo assim você teme, porque você sabe que ele é um Deus infinitamente mais santo do que você pode imaginar. O nome disso é temor. Pastor Joel experimentou, quando criança, não só ele, alguns outros irmãos que a gente conhece. Depois você pode procurar na sua casa, no YouTube, ano de 1977. A igreja em Criciúma estava em um congresso, não me lembro se era congresso de jovens, pastor Joel, era de jovens. Pastor Paulo, agora não me recordo sobre o nome dele, mas era o pastor Paulo, ele era um pregador famoso da época, que estava pregando lá, Criciúma. E houve um mover na igreja tão grande, Deus estava falando, Deus estava comunicando, a pregação estava correndo, e de repente alguém se levantou em profecia. Eu não sei se você acredita em profecia, mas Deus fala, e Deus vai continuar falando em profecia aqui na nossa igreja, queira você ou não, porque é assim que a Bíblia diz que onde não tem profecia o povo se corrompe, seja a profecia da palavra, ou seja a palavra profética específica. E a profecia dizia assim: como prova de que eu estou no meio de vocês, vocês vão ouvir os meus passos. Gente, tem que ter muita coragem para profetizar isso. Ou é Deus purinho, ou tem que fugir, nunca mais aparecer na igreja depois disso. Irmão, nessa gravação está o áudio, você vai poder ouvir, não abra agora, você vai poder ouvir os passos do Senhor caminhando no meio da sua igreja. As crianças estavam no porão. Pastor Kennedy Nunes, do grupo Dedos de Davi, eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse episódio, e ele disse: esse dia as crianças não conseguiam se conter, elas choravam, e olha que elas não estavam no templo. Deus entrou naquela casa, e Ele decidiu mostrar de forma física. Se Deus decidisse mostrar de forma física aqui, como nós reagiríamos? Eu creio, irmão, que quem estava naquele culto nunca mais entrou de qualquer jeito na presença de Deus. Eu creio que quem ouviu aquilo pensou: caramba, esse negócio é muito sério.
Eu não sei como o povo reagiu. A gente ouve muito barulho na igreja, um temor muito grande. Mas eu preciso dizer para você, irmão, que se Deus se manifestar, ou física ou espiritualmente, Ele continua no meio do seu povo, e ainda exige temor na sua presença. Eu não quero que você pense que eu sou mais santo que você, irmão. Me entenda. Mais uma vez, Joel, eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje. Eu quero que você pense que enquanto eu falo essas coisas, eu tenho medo. Eu tenho temor. Porque eu sei quem sou. Sabe, a gente tem perdido o temor, a gente vem e a gente não se arrepende. A gente pensa que arrependimento é para quem comete grandes pecados. Minha esposa hoje viu que eu fiquei bravo com o cachorro da minha sogra. Fiquei muito bravo. Ele mordeu o outro cachorrinho lá que não estava fazendo nada para ele, a sangueira velha e tal, e eu peguei e fiquei muito bravo. Joguei 2 vezes o balde na cabeça dele. Era um balde vazio, tá bom? Não estava cheio de cimento. Eu fiquei muito irado com aquilo. Daí hoje, quando eu estava vindo para cá e tal, eu venho sempre assim orando muito. Eu vou para o banheiro, tomar banho, eu fico orando muito. Eu quero que o Senhor fale com o seu povo, eu quero que o Senhor se apresente ao seu povo. Deus diz: por que tu se irou com um cachorro? Até um cachorro te tira da minha presença, meu filho. Olha que pecador que você é. Qualquer coisa nos arranca de Deus. A gente é tão pecador, gente, tão passivo, que assim como Pedro, uma hora a gente está dizendo: tu és filho, Jesus, o filho do Deus vivo, tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, e na outra hora a gente também já está com a boca emprestada para Satanás, dizendo: esquece, tu não vai para a cruz. Por isso que a gente tem que se arrepender. Irmão, quando a gente chega na presença de Deus, a gente tem que se arrepender. Pastor, me arrepender, não me lembro de grandes pecados. É porque Deus não te traz à memória, para que você não se sinta desencorajado. Eu estou falando isso aqui, eu sei que é profético. Tem pessoas que pensam: eu acho que eu não devo me arrepender, porque eu não tenho cometido grandes pecados. É porque Deus não tem trazido tudo à tua mente, porque a hora que Ele trouxer, você vai se sentir desencorajado de buscá-lo. Por isso que Ele está trazendo só uns pouquinhos assim. E toda vez que Ele traz, não é para você simplesmente pensar: passou. Não, eu vou me humilhar, porque olha diante de quem eu estou. Talvez alguém diga assim: pastor, assim como o Senhor fala que a gente tem que ter medo de Deus, isso aí afasta as pessoas de Deus. Eu digo para você: todo ser humano está procurando alguém que ele tema. As pessoas parecem que estão sempre procurando alguém que seja igual a eles, mas não é verdade. Em toda geração, a antropologia nos mostra isso, em todas as gerações, alguém procurava um ser superior, a quem eles pudessem amar e ter medo. Porque se for para ser alguém igual, de que adianta? E na hora da necessidade, como é que a gente vai fazer? Pastor, assim ninguém vai gostar de Deus, pastor. Assim ninguém se converte, é mesmo, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa: a santidade de Deus é a beleza de Deus. Tem gente que quer: não, Senhor, me mostra a tua beleza. Você quer mesmo ver? Senhor, mostra-me tua glória, como disse Moisés. Então tá bom, se esconde aí que eu vou passar. Senhor, eu quero ver, nós cantamos aqui: eu quero ver a tua glória, Senhor. Irmão, se Deus responde isso para você, você morre. Aí sabe o que ele diz? Não, hoje eu vou passar só a minha bondade, a minha misericórdia. E quem não vê a santidade de Deus não consegue ver a beleza. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem.
Sabe o que é isso? Quem tem esse temor de Deus, que ao mesmo tempo sabe que está se aproximando, mas ao mesmo tempo se afasta, porque sabe que Ele é um Deus poderoso demais, a essa pessoa Deus diz assim: está aqui o meu jardim, pode entrar. Essa é a minha intimidade para você. Sabe por quê? Porque aqui você não entra de qualquer jeito. Eu não estou dizendo para você não chamar Deus de paizinho. Eu não estou dizendo para você, porque como algumas pessoas que dizem: não chame Deus de você, porque isso é irreverência. Não. Você chama Deus como a intimidade lhe permite. Só que você nunca esquece diante de quem você está. E sabe o que esses anjos cantam, os serafins? Meu Deus, vou voltar para o texto. Verso de número 3 vai dizer que eles clamavam uns aos outros. Eles não estão dizendo a Deus, eles estão dizendo um para o outro. E o que eles dizem? Por que 3 vezes? Tem gente que diz: não, é porque é a Trindade, eles estão adorando a Trindade. Não é verdade. Seria muito simplista. Jesus, quando dizia assim: em verdade te digo, o que ele está querendo dizer? Presta atenção, o que eu vou falar depois disso é muito sério. Eu não vou só dizer em verdade te digo, eu estou dizendo em verdade te digo. Marta, Marta. Por que ele não diz só Marta? Porque o judeu, ele tem esse jeito: nós erguemos a voz. Quando eu quero enfatizar alguma coisa, eu ergo a voz. O judeu repete. E os anjos, eles não falam 2 vezes. 2 vezes é enfatizar. 3 vezes é aquele exagero do exagero do exagero. E eles dizem uns aos outros: Santo, Santo, Santo. É mais do que você pode suportar. É mais do que você pode imaginar. É mais do que você pode conceber. É santo, é santo, é santo. Por que eles não chamam Deus de fiel? Por que eles não chamam Deus de poderoso? Por que eles não chamam Deus de grandioso? Porque a santidade de Deus é a coroa de todos os atributos de Deus. Por quê? Se Deus fosse apenas poderoso, os deuses da época também tinham poder. Haviam entidades demoníacas demonstrando poder por trás deles, mas eles também tinham poder. Você lembra lá no Egito? Moisés coloca o cajado no chão, transforma numa serpente, vem lá os magos, fazem o quê? A mesma coisa. Se Deus fosse apenas poderoso, ele ia ser mais um. Se Deus fosse apenas grandioso, ele ia ser mais um. O que diferencia Deus de todo e qualquer outro Senhor que apareça é a santidade dele. Ele jamais vai errar. Por quê? Ele é tão santo que o pecado não pode chegar nele. O pecado chega em você, o pecado chega em mim. Em Deus o pecado não lhe toca. Você sabe, irmão, você sabe o que é isso? Um Deus que jamais vai errar. Você não está diante de um Deus que pode julgar errado. Você não está diante de um Deus que pode cometer algum deslize. Você está diante de um Deus que, quando Ele faz, Ele acerta 100% tudo que faz. Você está diante de um Deus que, quando promete, Ele cumpre tudo o que promete. Você está diante de um Deus que Ele não pode mentir, mesmo que quisesse, Ele não pode mentir. A santidade dele não permite que o mal lhe toque. Santo, santo, santo. Não há uma fagulha de erro nesse Deus. Você nunca conheceu isso, irmão. Sua mãe é querida, mas errou com você. Seu pai é maravilhoso e errou com você. Você ama seu marido e a sua esposa e sabe que ele erra com você. Esse Deus jamais, irmão, jamais
Ele é o próprio padrão de pureza, retidão, justiça, amor, santidade. Não existe nada no mundo que se compare. Eu vou ter que encerrar já. A Bíblia diz que a casa se encheu de fumaça. Os anjos cantavam uns aos outros: santo, santo, santo. A casa se enche de fumaça. Quando a casa se enche de fumaça, irmão, quer dizer que tem fogo. Minha mãe já dizia: ih, onde tem fumaça, tem fogo. Lá vem fogo. Não sei se você lembra, mas o sacerdote, quando ele estava oferecendo sacrifícios, quando ele ia para o Santo dos Santos, a Bíblia diz que ele ficava escondido por uma nuvem de fumaça. A fumaça era uma espécie de proteção para que ele não visse a glória plena do Senhor. A Bíblia diz que a casa se enche de fumaça. E Isaías, no verso de número 5, diz: ai de mim. Isso aqui é um oráculo. O que era um oráculo? Era uma espécie de... Quando o profeta ele ia abençoar alguém, ele dizia bem-aventurado. Quando ele ia amaldiçoar alguém, ele dizia ai. Jesus usou como profeta que era, ele usou de oráculos. Mateus capítulo de número 5 vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Jesus estava ali usando de oráculos, ele estava abençoando. E outra, quem ele abençoava era abençoado. O profeta tinha esse poder. Se ele dissesse bem-aventurado, era bem-aventurado, acabou. Mas também quando ele dizia ai dos fariseus, hipócritas, escribas, essa turma toda, ai deles, era maldição. Só que aqui esse profeta, ele não está dizendo para os outros ai, ele está dizendo para si mesmo ai. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Tem gente que mede a sua santidade pelas características dos outros. Não, sabe por que eu acho que eu estou melhor do que o fulano de tal? Só que quando a glória de Deus aparece, você não mede pela santidade dos outros, você mede pela pureza de Deus, e você vê que você não tem nada. Porque você pode ser melhor do que eu, é verdade. Você pode estar melhor do que eu em algumas áreas, é verdade. Mas quando nós dois estamos diante daquele lá, não tem padrão, irmão. Não tem como a gente olhar um para o outro e dizer assim: ó, escuta, me segue aqui porque eu estou bem, hein? Não. Quando a gente chega diante daquele lá, está todo mundo mal. O profeta, irmão, você pensa numa pessoa santa, era Isaías. Ele era um profeta de Deus. Esse homem ele era consagrado completamente ao Senhor. Ele não fazia nada que Deus não mandasse. A comida era Deus que mandava, a veste era Deus que mandava. Tudo que ele fazia era o que Deus mandava. Se tem um homem que era santo na terra, era esse homem. Mas quando a glória de Deus aparece, o que diz o profeta? Ai de mim, porque vou perecendo. Se você pegar e olhar para os grandes homens da Bíblia, você vai ver que Paulo, Davi, João, todos esses homens miseráveis, eles se consideravam miseráveis. Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Os grandes homens do passado, se você pegar o diário de David Brainerd, se você pegar o diário de Mac Cheney, se você pegar qualquer homem que passou na história da igreja, homens de Deus, homens de oração, você vai ver que esses homens se consideravam miseráveis. Por quê? Porque eles estavam dispostos a uma glória muito forte. Ele diz: estou perdido, acabou para mim. Por quê? Porque eu vi o Senhor. Arrependimento é para crente. Será que a gente não tem que se arrepender? Será que a gente não tem que dizer assim: Senhor, me perdoa, eu tenho te tratado muito mal, eu tenho permitido me acostumar com a pureza da tua santidade, eu tenho permitido fazer coisas diante da tua presença sem nenhum tipo de temor.
A Bíblia diz que, verso de número 6, quando ele fala isso, que ele está aparecendo, um anjo vem, um dos serafins, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa toca a boca de Isaías e diz: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Esse mesmo Deus de santidade é um Deus de amor. Ao mesmo tempo que Ele é santo, 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 ninguém se aproxima. Quando você se arrepende, Ele se aproxima e te toca. Fica de pé. Escuta, o que tocou nos lábios de Isaías? O que tocou? Uma brasa. Estava frio ou estava quente? Dor, arrependimento, lágrima. Senhor, toca aqui no meu lábio. Por quê? Porque os meus lábios são impuros, Senhor. Mas tu não tem profetizado por aí? Pois é, Senhor, mas os meus lábios são impuros, e eu ainda estou no meio de um povo de impuros lábios. É só isso que a gente sabe fazer. Deus diz: é isso mesmo, então, vamos lá. Purificado foi o teu pecado. E aí sabe o que acontece? A Bíblia diz no verso de número 8: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia. Tem gente querendo ouvir a voz sem arrependimento. Você nunca vai ouvir a voz sem arrependimento. Pastor, Deus não fala comigo. Nunca vai falar enquanto você não se arrepender. Mas pastor, não tem nenhum pecado grave que eu esteja cometendo. Não interessa. Arrependimento é coisa de crente. A gente tem que chegar diante de Deus dizendo: eu sou pecador, eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro. Senhor, sempre tem alguma coisa de me arrepender. Tem coisas que eu nem lembro, mas eu preciso me humilhar. Aqui estou, Senhor, eu me humilho. Por quê? Porque Tu és santo demais para eu permanecer aqui assim. Aí sabe o que Deus faz? Deus fala, daí Ele ouve. É engraçado que Deus cura os lábios dele e os ouvidos é que se abrem. É um novo nível de intimidade. Porque Deus sempre vai fazer mais. Você vai com um negócio diante de Deus e diz assim: Senhor, me perdoa aqui. Deus diz: então tá bom, eu vou derramar isso. Ele sempre tem mais, é abundantemente mais. E a Bíblia diz que Ele ouve a voz do Senhor que diz assim: a quem enviarei? Essa voz começa a clamar agora? Não, ela já está clamando. É que ele não ouvia. Essa voz não começa a clamar nesse momento, ela já está clamando. Mas nesse momento a audição dele é aberta e ele começa a entender: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías é a seguinte: Senhor, já que eu estou purificado, tocado por Ti, eu vi Tua glória e Tu não me matou, a única coisa que me resta é fazer o que Tu queres. Eis-me aqui. Sabe por que tem tão pouco serviço na igreja? Sabe por que as pessoas servem tão pouco a Deus? Sabe por que as pessoas recebem muito e servem pouco? Porque elas não viram a santidade de Deus. A santidade de Deus é a que capacita para que o povo sirva. Aí nós vemos pessoas que vivem uma vida inteira sem cumprir nada, nenhum tipo de propósito diante do Senhor, porque não se arrependem, porque não vêm a Deus, não tem temor do Senhor e não vem a glória do Senhor. Irmão, seria muito fácil eu chegar aqui e dizer assim: ó, Deus vai te usar poderosamente, cara, hoje Deus está te enchendo e tá. Seria muito fácil, mas pela linha desse texto e como a gente vê a Bíblia, primeiro tem arrependimento. Eu não sei se você lembra de Pedro. Quando Pedro, Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, posso falhar, tá? Mateus, Lucas, às vezes eu falho. A Bíblia diz que ele está pescando, daí não dá nada, daí eles desistem na pesca, Jesus diz: não, vai lá e joga para o outro lado, tal. Eles voltam para o mar, pescam,
E quando ele chega na praia, ele não chega em Jesus abraçando Jesus, dizendo assim, ó, uhul, cara, tu é muito bom. Como é que tu sabia onde os peixes estavam? A Bíblia diz que ele chega na praia e sai correndo de Jesus. Afasta de mim, que eu sou pecador. Aí Jesus diz, pois é tu mesmo que eu quero, vem cá que eu vou te fazer pescador de homem. Quem reconhece que é pecador recebe chamado. Quem reconhece que é pecador recebe função. Deus te ama tanto, irmão. Deus quer te usar tanto, irmão. Mas Ele quer derramar um temor. Eu não sei como é que a gente vai fazer agora. Eu já falei demais, eu já falei por muito tempo. Eu estou quase 1 hora falando. Eu vou dar uma permissão para que você, se você quiser se ajoelhar, ou se não puder se ajoelhar, se assentar, mas pelo menos você tirar um tempinho de oração, 2 minutos, só para você orar e falar sério diante do Senhor. Será que você tem temido a Deus? Será que essa tua vida medíocre que talvez você está vivendo, parece que nada adianta, não vai para frente, você faz as coisas, não acontece nada. Será que não é porque está faltando na sua vida arrependimento? E arrependimento é isso, é dizer, Senhor, eu não fui como devia ser, eu não sou como devia ser, eu me humilho perante a tua presença, porque tu és santo, santo, santo. Os anjos têm temor de ti, e eu muitas vezes faço coisas sem nenhum tipo de temor. Há um mover do Senhor vindo sobre essa congregação. Eu sinto isso. Eu sinto isso, há um mover do Senhor sobre essa congregação. Salvação de almas, retorno de pessoas que estavam paradas, retorno de pessoas que haviam se afastado do caminho, pessoas sendo libertas de coisas que são antigas, pessoas sendo libertas de pecados, pessoas sendo libertas de sentimentos. Deus está libertando, inclusive de obras malignas. O Senhor está libertando no meio da sua congregação. Há uma obra grande do Senhor. Mas Deus quer que o seu povo tenha temor da sua presença, porque senão essas obras vão passar e o povo vai continuar da mesma forma. Isaías nunca mais foi o mesmo. Irmão, ore ao Senhor, diga para Deus, Senhor, eu quero temer mais a tua presença, eu quero temer mais a tua santidade. Tu és santo, tu não és como eu, tu não aceitas as minhas desculpas. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Eu sei que o Senhor está no meio do teu povo, Senhor. Eu sei que talvez há coisas, Senhor, que estão impedindo a tua operação plena, porque o Senhor quer se manifestar, eu sei disso. Mas nós oramos nessa noite, Senhor, para que essas coisas sejam retiradas de nós. Venha com teu fogo e toque naquela área, Senhor, que nós estamos necessitando. Venha com teu fogo, Senhor, e toque na nossa ira. Venha com teu fogo, Senhor, e toque na nossa preguiça. Venha com teu fogo e toque na nossa displicência. Venha com teu fogo e toque na nossa irreverência. Venha com teu fogo e toque em nós, Senhor. Meu Deus, nós não podemos viver a vida inteira sem descobrir isso, Pai. Não. Toca em nós, Senhor, toca em nós. Ainda que dor, sabemos que estamos sendo purificados. Toca em nós, Senhor. A tua santidade está aqui. Nesse momento os anjos cantam santo, e a nossa alma também quer cantar santo. Nós queremos, ó Deus, participar dessa tua glória. Nós queremos participar da tua glória. Oh Deus, oh Deus. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, ao
santo, Ele é santo, Ele é santo. A santidade de Deus é um motivo de nós confiarmos nele. A santidade de Deus. Vamos cantar? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Você pode cantar isso com a alma, irmão? Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso cria. Oh, o Deus mais santo resolveu criar você, irmão. O Deus mais puro, a criatura mais pura, resolveu criar você. Ele não precisava, mas Ele fez isso para o louvor de sua glória. Será que você não pode considerar que Ele é santo e viver uma vida para louvor dele, meu irmão? Vamos lá, mais uma estrofe. Santo, 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 nós os todos nós não podemos ver a tua glória sem temor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. A última estrofe. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo céu e terra, eras e sempre és e hás de ser. Santo, 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 puro, perfeito, maravilhoso, amoroso, poderoso, santo, santo, santo. Quando nós chegarmos aí, nós vamos nos unir às vozes dos anjos que cantam santo, e nós vamos ter motivo para cantar, porque nós nunca vimos tanta beleza, nós nunca vimos tanta glória, nós nunca vimos tanto brilho, nós nunca vimos tanta pureza. O ouro mais puro desse mundo não é nada, a joia preciosa, o diamante mais puro desse mundo não é nada. Ele é só um reflexo embaçado de uma partícula muito pequena da tua glória, Senhor. Nos ajude a viver, ó Deus, também de forma que glorifique a tua santidade. Ó Senhor, glória a Deus.
Glória a Deus. Você pode levantar as mãos e dizer que Deus é santo? Faça isso se você quiser. Você sente liberdade diante de Deus de fazer isso. Porque Ele é santo. Sabe por que você ainda não morreu? Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Porque o inimigo ainda não venceu você e você não foi completamente destruído. Porque Ele é santo. Tem promessas que Ele fez na sua vida. E Ele é tão santo que Ele vai cumpri-las. Santo Deus, nós vamos encerrar. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, amanhã e sempre. E que a santidade do Senhor nunca saia dos teus olhos. Que você nunca perca a noção de que o seu Deus é um Deus santo. Vá em paz, que o Senhor te abençoe e que Ele te ajude a viver isso todos os dias. Lá na porta tem docinho, tem trufa, o que é? Palha italiana, não é trufa, é palha italiana. Os meninos estão vendendo palha italiana para casar. É demais, isso é nobre demais. Comprem lá deles, tá bom? E se você quiser continuar adorando, ó, tá aí, ó, fundo musical. Você não precisa ir embora. O culto anterior eu tive que acabar por causa do horário, senão a gente ficava aqui. Se você quiser ficar adorando, irmão, eu te ajudo, a gente vai adorando, porque Deus é tão santo, irmão. E quando a gente fala dele, Ele se manifesta. E Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela igreja da Itapema-Norte. Obrigado pelos músicos dessa igreja. Obrigado, Senhor, pelas obras que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado.